O sol se erguia lentamente no horizonte, tingindo de dourado as vastas pastagens que se estendiam até onde a vista alcançava. O gado mugia ao longe, espalhado pelo campo, enquanto os pássaros anunciavam o início de mais um dia. Era ali, no coração daquela fazenda rica e imponente, que José trabalhava há mais de 30 anos. Conhecido por todos como o melhor vaqueiro da região, ele dedicara a vida inteira àquele lugar. Seu corpo, já marcado pelo tempo, carregava as cicatrizes da lida dura, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão de quando era jovem. José conhecia cada palmo daquela terra. Sabia identificar de longe um animal doente, reconhecer pelo som o chamado de uma vaca que paria, e até prever mudanças no tempo só de observar o comportamento do gado. Para ele, cuidar da fazenda não era apenas um emprego, era uma missão de vida. Muitos diziam que, sem José, a fazenda não teria chegado ao patamar que estava. O dono, entretanto, tinha outra visão. Paulo, o fazendeiro milionário, era um homem de negócios que herdara a propriedade do pai. Diferente de José, não tinha o mesmo apego ao campo. Para ele, tudo se resumia a números, lucros e modernidade. Queria implementar novas técnicas, contratar gente mais jovem, forte e disposta a trabalhar mais por menos. Embora soubesse da competência de José, acreditava que seu tempo já havia passado. Naquela manhã, quando o vaqueiro se aproximou da sede para receber as ordens do dia, notou o olhar frio e calculista de Paulo. Sentiu que algo estava estranho. O fazendeiro, de braços cruzados, o esperava na varanda. «José, precisamos conversar», disse Paulo sem rodeios. O coração do velho vaqueiro apertou. Ele já havia ouvido histórias de outros companheiros que tinham sido dispensados, substituídos por jovens que mal sabiam diferenciar uma res brava de uma mansa. Ainda assim, manteve-se firme. «Pois não, patrão, o que deseja?» Paulo respirou fundo, como se estivesse prestes a tomar uma decisão difícil, mas sua expressão não revelava remorso. «Você foi um dos pilares dessa fazenda, ninguém pode negar. Mas os tempos mudaram. Hoje precisamos de gente nova, ágil, que acompanhe as novas tecnologias. Eu não posso mais manter alguém da sua idade, por mais respeito que eu tenha pela sua história». As palavras soaram como uma sentença. José sentiu um nó na garganta, mas não deixou as lágrimas caírem. Olhou nos olhos do patrão e disse com voz firme: «Entendo, seu Paulo. O senhor acha que a idade pesa mais que a experiência. Só lamento que, depois de tanto tempo, o senhor não consiga ver além dos números». Paulo, sem emoção, estendeu um envelope com a rescisão e alguns cheques. «Aqui está sua compensação. Desejo sorte no que vier pela frente». José pegou o envelope com as mãos calejadas, virou-se e caminhou devagar, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Atrás dele, o gado mugia, como se também sentisse a dor da despedida. Os outros empregados o observavam em silêncio. Muitos queriam protestar, mas tinham medo de perder o próprio sustento. Um ou outro se aproximou para apertar sua mão, com olhares de respeito e tristeza. José voltou para sua pequena casa na beira da estrada, simples mas acolhedora. Lá foi recebido por sua esposa, Dona Maria, que percebeu logo o semblante abatido. «O que foi, homem?» Ele apenas estendeu o envelope. Ela, sem abrir, já entendeu. Um silêncio pesado tomou conta do lar. Depois de tantos anos dedicados à fazenda, estavam agora sem rumo. Mas José não era homem de se entregar. Nos dias seguintes, começou a trabalhar com pequenos serviços para vizinhos, ajudava a cuidar de gado, consertava cercas, orientava jovens vaqueiros, e a cada lugar que passava, deixava sua marca. Muitos comentavam que José sabia mais do que qualquer outro sobre a vida no campo. Enquanto isso, a fazenda de Paulo enfrentava problemas. Os jovens contratados não tinham a mesma habilidade. Perdiam animais, não sabiam lidar com as emergências e o custo de manter a produção aumentava.
Paulo, no entanto, continuava arrogante, acreditando que era apenas uma fase de adaptação. Meses se passaram. José, com sua experiência, começou a ser procurado por fazendeiros vizinhos que pediam conselhos. Ele, humilde, ajudava a todos, sem cobrar mais do que o justo. Aos poucos foi juntando algum dinheiro, mas o que realmente fez diferença foi um encontro inesperado. Certo dia, ao atravessar a cidade, José encontrou um investidor interessado em terras na região. O homem, chamado Renato, era empresário do ramo alimentício e buscava alguém de confiança para cuidar de uma fazenda que pretendia comprar. José, sem perceber, começou a falar com paixão sobre como administrar o campo, o gado, a lida diária. Renato, impressionado, perguntou: "O senhor já administrou uma fazenda?" José sorriu com amargura. 30 anos, meu amigo, mas fui descartado como se não valesse mais nada. Renato, então, enxergou ali uma oportunidade. Pois bem, eu tenho o capital, mas não tenho o conhecimento. O Senhor tem a sabedoria que ninguém mais tem. E se uníssemos forças? Foi como se uma luz brilhasse diante dos olhos de José. A parceria se formou e em poucas semanas estavam de volta ao mercado, negociando a compra de uma propriedade. O destino, no entanto, pregaria uma peça irônica. A fazenda que entrou em leilão, endividada pelas más escolhas de Paulo, era justamente a mesma onde José havia trabalhado a vida inteira. No dia da negociação, a cidade inteira se reuniu para assistir. Paulo, desesperado, tentava salvar sua herança, mas não tinha mais recursos. O banco exigia a venda. Quando o leiloeiro anunciou os lances, Renato entrou com força, sempre com a orientação de José. Cada martelada aproximava o momento decisivo. Paulo olhava em volta, incrédulo, sem imaginar que seu antigo vaqueiro estava ali, prestes a mudar sua vida para sempre. E quando o martelo final bateu, todos ouviram o anúncio. A fazenda foi arrematada. Os murmúrios se espalharam pela multidão. Muitos cochichavam, curiosos para saber quem era o novo dono. Paulo, suado e tenso, aguardava a revelação. Foi então que Renato, de mãos dadas com José, subiu ao palco. Esta fazenda agora pertence a nós dois, e quem cuidará dela será o homem que sempre foi sua verdadeira alma, José, o vaqueiro. Um silêncio tomou conta do lugar. Seguido por uma onda de espanto, Paulo ficou pálido, sem palavras. O velho vaqueiro, demitido meses antes por ser considerado velho demais, agora era o dono da fazenda. A justiça da vida se fazia presente diante de todos. O anúncio da compra da fazenda ecoou como trovão pela cidade. Homens e mulheres que haviam convivido durante anos com José não conseguiam acreditar no que viam. Aquele homem simples, de chapéu gasto e mãos calejadas, que tantas vezes fora ignorado por ser apenas um vaqueiro, agora estava diante de todos como dono legítimo da propriedade mais cobiçada da região. Era como se a vida tivesse feito questão de provar que a experiência e a sabedoria valiam mais do que qualquer modernidade apressada. Paulo, atônito, não aceitava a derrota. Seu rosto endurecido mostrava raiva e incredulidade. Ele havia herdado a fazenda do pai, mas em poucos anos de má administração, orgulho e decisões precipitadas a tinha levado à beira da falência. Agora, ver seu antigo empregado subir ao palco e ser aclamado pela multidão era como receber uma facada no peito. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, suando frio. Renato, sempre discreto, deixou que José tomasse a palavra. O vaqueiro, com voz firme, agradeceu ao novo parceiro e dirigiu-se ao povo. "Amigos, muitos de vocês sabem da minha história. Trabalhei nesta terra desde moço. Dei o melhor de mim, porque acreditava que esta fazenda era um lar, não apenas um negócio. Hoje, a vida me trouxe de volta, mas em outra condição. Prometo a todos que daqui em diante esta terra será cuidada com respeito, justiça e dedicação." O povo aplaudiu de pé. Alguns homens emocionados gritavam o nome de José.
Mulheres enxugavam lágrimas, lembrando-se de quantas vezes ele havia socorrido famílias, levado carne para quem passava fome ou ajudado vizinhos sem pedir nada em troca. Paulo saiu dali cabisbaixo, incapaz de encarar os olhares de desprezo. Para muitos, aquele era o fim simbólico de sua arrogância. Nos dias seguintes, José voltou a caminhar pela fazenda. A cada passo era invadido por memórias. O curral onde havia aprendido a domar bois bravos, a casa grande onde tantas vezes fora chamado às pressas para resolver emergências, as trilhas abertas por ele e outros vaqueiros. Mas agora tudo estava em suas mãos. Renato, que confiava plenamente no parceiro, deixou claro: José, eu quero que você assuma como administrador principal. Eu cuidarei das finanças, mas toda a parte prática, toda a essência do campo é sua. José aceitou com humildade, mas também com a firmeza de quem sabia exatamente o que fazer. No primeiro dia de gestão, reuniu todos os empregados no pátio central. Homens jovens e velhos, mulheres que ajudavam nas cozinhas, até crianças que corriam entre os pés de manga, pararam para ouvir. Sei que muitos de vocês estão inseguros. Eu também estaria. Mas quero dizer algo. Daqui para frente, ninguém será tratado como descartável. Aqui, todos terão voz. Quem se esforçar, terá reconhecimento. A fazenda não será apenas lugar de lucro, mas de dignidade. As palavras tocaram fundo. Alguns empregados, que antes trabalhavam sob pressão e medo de Paulo, sentiram uma nova esperança nascer. José começou então a reorganizar tudo. Recuperou práticas antigas que respeitavam a terra e os animais, mas também abriu espaço para inovações, sempre com cautela. Não rejeitava o novo, mas sabia que nada substituía a experiência. Logo, os resultados apareceram. O gado, antes maltratado por vaqueiros inexperientes, começou a prosperar. A produção de leite e carne aumentou. As contas foram se equilibrando e, em poucos meses, a fazenda já dava sinais de recuperação. Paulo, observando de longe, não suportava ver o sucesso do antigo empregado. Sentia-se humilhado diante da cidade. Alguns antigos amigos de negócios o evitavam, outros o ridicularizavam. Seu orgulho ferido o consumia por dentro. Em uma noite chuvosa, ele decidiu procurar José. Apareceu de surpresa na sede da fazenda, com o rosto cansado e os olhos vermelhos. José, preciso falar com você. O vaqueiro o recebeu com respeito, mas firmeza. Entre, Paulo. O que deseja? Paulo respirou fundo, tentando engolir o orgulho. Eu errei. Achei que dinheiro e juventude eram suficientes para manter uma fazenda. Desprezei sua experiência. Hoje vejo que estava cego. Eu queria pedir uma segunda chance. José o observou em silêncio. Dentro de si, lembrava da dor que sentira quando fora demitido, mas também lembrava dos valores que sempre carregara: dignidade, justiça e perdão. Paulo, todos merecem uma segunda chance. Mas não aqui, não agora. Essa terra precisa de um novo tempo, livre das sombras do passado. As palavras foram ditas sem rancor, mas com firmeza. Paulo abaixou a cabeça, compreendendo que a decisão estava tomada. Saiu em silêncio, enquanto a chuva lavava seu rosto, como se fosse o peso de sua derrota. A notícia do reencontro se espalhou rapidamente pela cidade. Uns diziam que José fora duro demais. Outros, que ele havia agido com justiça. Mas para José não importava. Ele sabia que a vida sempre dá a cada um o que é devido. Com o tempo, a fazenda se transformou em exemplo para toda a região. Agricultores e pecuaristas vinham de longe para aprender com as técnicas de José. Mais do que isso, vinham para entender como ele conseguira unir tradição e modernidade, coração e razão. Renato, orgulhoso da parceria, dizia a todos: eu investi o dinheiro, mas o verdadeiro dono disso tudo é José. Ele é a alma da fazenda. E assim,
O homem que um dia fora dispensado por ser considerado velho demais provava que sua experiência era, na verdade, o maior tesouro que alguém poderia ter. Mas a vida ainda guardava novas reviravoltas. Entre visitas de fazendeiros vizinhos, um grupo de investidores estrangeiros chegou à região interessado em comprar terras produtivas. Eles ouviram falar da fazenda de José e Renato, que se tornara referência em eficiência e humanidade. A proposta que trouxeram era milionária. Queriam comprar toda a produção de gado e leite para exportação, garantindo contratos de longo prazo. Isso significava não apenas enriquecer os donos, mas transformar a região inteira, gerando empregos e prosperidade. José, no entanto, não se deixou seduzir de imediato. Ele sabia que riqueza sem cuidado poderia destruir tudo o que havia construído. Reuniu os empregados e pediu opinião, mostrando que valorizava cada voz. A decisão não é só minha, é de todos nós, porque esta fazenda é feita de pessoas, não apenas de números. Os empregados, emocionados, apoiaram o negócio desde que José mantivesse sua forma de gestão humana. Ele concordou e o contrato foi assinado. A notícia correu o país. A fazenda, antes decadente, agora se tornava modelo de sucesso. José, o vaqueiro, era chamado para dar palestras, entrevistas e até para ensinar em universidades. Mas ele nunca deixou de ser o homem simples que acordava cedo, colocava o chapéu e ia ver o gado. Enquanto isso, Paulo, em outra parte da cidade, assistia a tudo com um misto de inveja e arrependimento. A cada reportagem, a cada aplauso que José recebia, ele sentia mais forte o peso da decisão que tomara ao demiti-lo. Mas a história ainda estava longe de terminar, pois o destino, sábio e misterioso, tinha preparado algo ainda maior para o velho vaqueiro. A fazenda prosperava como nunca antes. O vento que soprava pelas colinas parecia carregar um novo aroma de esperança. O gado, bem tratado, engordava saudável. Os campos, bem cuidados, produziam pasto de qualidade. E os trabalhadores, antes inseguros, agora andavam de cabeça erguida, sentindo-se parte de algo maior. José, mesmo sendo agora proprietário e administrador, nunca deixou de viver como sempre viveu, simples, trabalhador e próximo de todos. Todas as manhãs era o primeiro a se levantar. Antes mesmo do sol romper o horizonte, já estava de pé, preparando o café com Dona Maria, sua companheira de toda a vida. Enquanto muitos achavam que ele deveria apenas supervisionar de longe, José fazia questão de estar no curral, de observar o gado, de sujar as mãos na lida. Para ele, riqueza não tinha valor algum, se não viesse acompanhada de dignidade e trabalho honesto. Renato, por outro lado, admirava cada vez mais a postura do amigo. Vinha da cidade grande, era homem de negócios, mas nunca havia visto alguém comandar com tanto respeito e autoridade natural. Não era gritos que José usava para liderar, mas o exemplo. E isso inspirava não só os empregados, mas toda a comunidade ao redor. Certo dia, enquanto José observava o gado no pasto, um antigo colega de trabalho chamado Antônio se aproximou. Era um vaqueiro que, assim como ele, havia sido dispensado por Paulo meses atrás. Com os olhos marejados, contou sua situação difícil. José, depois que o patrão me mandou embora, não consegui mais me firmar. O dinheiro acabou, minha família passa necessidade. Não sei mais o que fazer. José, sem pensar duas vezes, colocou a mão firme no ombro do amigo. Antônio, a fazenda agora é diferente. Se você quiser voltar, a porta está aberta. Mas aqui ninguém é empregado como antes, tratado como peça descartável. Aqui, cada um é parte da família. O homem caiu em lágrimas e agradeceu de joelhos. Logo, outros antigos trabalhadores, também abandonados por Paulo, foram sendo readmitidos. A fazenda crescia, não apenas em números, mas em humanidade. Enquanto isso, Paulo afundava cada vez mais.
Perdera a fazenda, os amigos e até mesmo o respeito da cidade. Tentou se reerguer em negócios pequenos, mas tudo o que fazia dava errado. Era como se carregasse uma maldição. Onde antes havia soberba, agora restava apenas solidão. O destino, no entanto, gosta de unir caminhos. E meses depois, quando a fazenda já era referência em toda a região, José recebeu uma visita inesperada. Era o próprio Paulo, magro, abatido, com roupas simples e o olhar perdido. "José, eu não tenho mais nada. Vim pedir trabalho." As palavras foram como uma faca. José, surpreso, permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quem via de fora poderia esperar vingança, desprezo ou até uma humilhação pública. Mas o coração de José era diferente. "Paulo, eu não guardo rancor. Sei o quanto dói cair. Mas aqui não há lugar para arrogância. Se você quiser trabalhar, será como qualquer outro. Vai cuidar do gado, consertar cercas, levantar cedo e dormir tarde. Está disposto?" Paulo, engolindo o orgulho que ainda lhe restava, respondeu com voz embargada: "Estou." E assim, o antigo patrão se tornou empregado do próprio vaqueiro que havia desprezado. A cidade inteira ficou em choque quando soube da notícia. Uns riram, outros acharam injusto. Mas muitos viram naquela decisão de José uma verdadeira lição de vida. Nos primeiros dias, Paulo penou. Não estava acostumado a obedecer ordens, muito menos a lidar com a lida dura do campo. Suas mãos, antes lisas, logo se encheram de calos. O corpo, que nunca havia se curvado para pegar peso, sentia dores constantes. Mas José, em vez de humilhá-lo, o ensinava pacientemente, como um mestre ensina a um aprendiz. "Vê esse boi, Paulo? Ele não respeita quem grita, respeita quem sabe. No campo, força não é nada sem jeito." Paulo ouvia, respirava fundo e tentava aprender. A cada erro, José corrigia, mas nunca com sarcasmo. Aos poucos, o antigo patrão começou a entender a essência da vida no campo. Os outros empregados, no início, desconfiavam. Muitos ainda lembravam das humilhações sofridas por ele. Mas, ao verem Paulo realmente se esforçando, mudando sua postura, começaram a aceitá-lo. Renato, sempre observador, comentou com José: "Você tem um coração grande demais, meu amigo. Eu não sei se teria a mesma paciência." José respondeu com calma: "Renato, a vida é como a terra. O que a gente planta, colhe." Paulo plantou orgulho e colheu solidão. Agora, talvez seja a hora de plantar humildade. Quem sabe, um dia ele colha paz. Os meses foram passando e a transformação era visível. Paulo, antes arrogante e prepotente, agora trabalhava como qualquer outro. Aprendeu a respeitar a força dos animais, a sabedoria da terra e, principalmente, a liderança silenciosa de José. A cidade comentava: "O mundo dá voltas. O vaqueiro virou patrão e o patrão virou empregado." Mas para José, não era uma questão de vingança, e sim de justiça. Ele acreditava que cada pessoa tinha a chance de mudar, se estivesse disposta a aprender. Enquanto isso, a fazenda prosperava ainda mais. Com os contratos internacionais firmados, novas tecnologias foram incorporadas. Mas tudo era feito com equilíbrio, sempre respeitando a tradição. Os empregados tinham acesso a melhores salários, moradia digna e até cursos de capacitação. Certo dia, uma comitiva de estrangeiros veio visitar a fazenda. Ficaram impressionados com o modelo de gestão que unia modernidade e humanidade. Perguntaram a José qual era o segredo. Ele, com simplicidade, respondeu: "O segredo é lembrar que tudo isso só existe porque há pessoas cuidando. O campo não é só pasto e boi, é suor, é vida, é família." Os investidores, emocionados, apertaram sua mão, certos de que tinham escolhido o lugar certo para investir. Naquele mesmo dia,
Paulo, que ajudava a conduzir o gado, parou por um instante e observou José de longe. No fundo do peito, sentia um misto de vergonha e admiração. Percebia, enfim, que a grandeza daquele homem não estava no dinheiro que tinha conquistado, mas na forma como tratava os outros. À noite, sozinho no quarto simples da fazenda, escreveu em um pedaço de papel: "Fui um tolo. Demiti o melhor vaqueiro porque achei que ele era velho demais. Hoje trabalho para ele e aprendo todos os dias que a verdadeira riqueza não está na fazenda, mas no caráter. Se um dia alguém ler isso, que sirva de lição. Nunca despreze a experiência, pois ela vale mais que qualquer ouro." Guardou o papel em sua gaveta, como um lembrete de tudo que havia perdido e, ao mesmo tempo, de tudo que ainda podia aprender. A história de José e Paulo se espalhou pela região e virou inspiração para muitos. Professores contavam nas escolas, jornais locais publicavam matérias e até programas de TV apareceram para entrevistar o vaqueiro que se tornara patrão e contratara o antigo dono como empregado. Mas José não se deslumbrava. Continuava acordando cedo, ajudando no curral, conversando com os empregados. Para ele, nada mudava. A terra ainda precisava de cuidado, os animais de atenção e as pessoas de respeito. O futuro, no entanto, ainda reservava provações, pois se a vida havia dado voltas para colocar cada um em seu devido lugar, novas tempestades se aproximavam no horizonte, testando mais uma vez a força e a fé do velho vaqueiro. As chuvas daquele ano chegaram fortes e pesadas. A terra, que antes parecia seca e cansada, se encharcou em poucos dias. Os riachos transbordaram e as estradas de terra se transformaram em lamaçais difíceis de atravessar. A fazenda, apesar da prosperidade recente, enfrentava agora um novo desafio. As águas ameaçavam as cercas, os currais e até as casas dos trabalhadores. José, atento como sempre, não se deixou abater. Reuniu todos os vaqueiros e empregados logo ao amanhecer. "Amigos, a chuva é bênção, mas também pode ser perigo. Temos que agir rápido. Vamos reforçar as cercas, abrir valas para escoar a água e garantir que o gado não se afogue nos baixios." Os homens, confiantes em sua liderança, se espalharam pela propriedade. Paulo, agora um trabalhador simples, estava entre eles. Vestido com a mesma roupa encharcada dos outros, segurava enxada e pá, cavando valas com afinco. Alguns riam por dentro, lembrando que meses antes ele era o patrão que olhava os empregados de cima. Mas ninguém zombava abertamente, pois José não permitia humilhação. "Aqui todos são iguais", ele repetia sempre. Durante dias, enfrentaram a tempestade juntos. O gado mugia assustado, mas graças à experiência de José, nenhum animal se perdeu. Ele sabia exatamente para onde conduzi-los. Conhecia os pontos altos e seguros da fazenda como a palma da mão. Em certo momento, quando uma forte enxurrada quase levou um bezerro recém-nascido, Paulo, sem pensar, pulou na água e o resgatou, carregando-o nos braços. Chegou ao curral com o animal nos ombros, ofegante, mas vitorioso. José o observou com aprovação silenciosa. Era a primeira vez que via Paulo agir com o coração de um verdadeiro vaqueiro. "Fez bem, Paulo", disse apenas, com um aceno firme. Aos poucos, a tempestade passou e o sol voltou a brilhar. Os campos se encheram de verde e o gado engordou como nunca. O que parecia um desastre se transformou em oportunidade. A terra, irrigada naturalmente, se tornara mais fértil. Com a prosperidade, a fazenda ganhou ainda mais destaque. Vieram técnicos, engenheiros agrônomos, investidores e até jornalistas. Todos queriam entender como aquele lugar, que havia beirado a falência meses antes, se tornara exemplo de força e resiliência. José, humilde, recebia todos com simplicidade. Mostrava o curral, falava dos métodos, mas sempre destacava uma coisa: "Não sou eu sozinho.
é cada pessoa que trabalha aqui. A fazenda é como um corpo. Se um braço não funciona, o corpo inteiro sente. As palavras ecoavam fundo em quem as ouvia. Enquanto isso, Paulo se transformava lentamente. Já não se via nele o homem arrogante que desdenhava dos mais velhos. Agora, era o primeiro a acordar e o último a deitar. Trabalhava duro e, aos poucos, conquistava o respeito dos colegas. Muitos ainda desconfiavam, mas viam que havia sinceridade em sua mudança. Numa tarde tranquila, após um longo dia de trabalho, ele se aproximou de José, que estava sentado na varanda olhando o pôr do sol. José, eu nunca imaginei que a vida pudesse virar tanto assim. Quando te despedi, achei que estava certo. Hoje, vejo que aquele foi o maior erro da minha vida. Se eu tivesse ouvido você, nada disso teria acontecido. José sorriu de leve, mas não com ironia, e sim com compaixão. Paulo, a vida ensina. Às vezes a lição é dura, mas necessária. O importante é o que você faz depois de aprender. Paulo abaixou a cabeça e respirou fundo. Obrigado por me dar uma chance. José apenas levantou o olhar para o horizonte, onde o sol mergulhava lentamente, tingindo o céu de vermelho. Os meses seguintes foram de bonança. O contrato internacional firmado por Renato garantiu uma receita estável, e a fazenda passou a empregar ainda mais gente da cidade. Famílias inteiras encontraram sustento ali, e a região viveu uma fase de crescimento como nunca antes. A escola local recebeu investimentos, a pequena venda da cidade aumentou suas mercadorias e até a estrada foi reformada graças ao movimento constante de caminhões. A cidade inteira reconhecia. Aquilo só era possível graças ao coração e à experiência de José. Mas, como toda história de superação, novos obstáculos surgiram. Um grupo de fazendeiros vizinhos, invejosos do sucesso, começou a espalhar boatos. Diziam que José só prosperava porque tinha a proteção de Renato, o investidor rico. Alegavam que ele não passava de um fantoche nas mãos de empresários da cidade grande. Essas palavras chegaram aos ouvidos de alguns empregados que começaram a se questionar. Será que é verdade? Será que José não é tão justo assim? O clima antes de união começou a se abalar. José, percebendo os rumores, decidiu agir com transparência. Reuniu todos no pátio da fazenda e, debaixo de uma grande árvore, falou com firmeza. Sei que muitos ouviram coisas por aí. Dizem que eu sou apenas um peão do Renato, pois eu digo, se não fosse por ele, eu não teria comprado esta fazenda. Mas a gestão, o cuidado e o coração que mantém isso de pé são de todos nós. Renato é meu parceiro, não meu patrão. Aqui, quem manda é o respeito. Renato, que estava presente, ergueu a voz e completou. E eu posso garantir a todos, não coloco um centavo aqui sem ouvir o José. Ele é quem decide. Eu apenas confio, porque sei que este homem nunca me enganaria. As palavras foram como um bálsamo. Os empregados aplaudiram e a união foi restaurada. Ainda assim, os fazendeiros invejosos não desistiram. Um deles, chamado Osvaldo, era especialmente rancoroso. Perdera negócios importantes por não conseguir competir com a qualidade da produção de José. Decidiu, então, sabotar. Numa noite escura, ele e alguns homens entraram sorrateiros nos pastos e cortaram cercas, deixando o gado escapar. Quando o dia amanheceu, parte do rebanho estava espalhada pelas redondezas e alguns animais haviam se perdido. Foi um choque. José imediatamente organizou uma busca. Vaqueiros se espalharam pela região, laço em punho, enquanto outros reforçavam as cercas quebradas. Paulo, ao saber que aquilo era obra de sabotagem, ficou furioso. José, temos que reagir, temos que mostrar força. Mas o velho vaqueiro balançou a cabeça. Não, Paulo, a violência só trará mais violência. O que precisamos é provar, mais uma vez, que somos melhores pelo trabalho,
não pela briga. Durante dias, eles reuniram o gado perdido, cuidaram dos feridos e reconstruíram as cercas. A comunidade, ao ver o esforço coletivo, se uniu ainda mais à fazenda. Muitos moradores ofereceram ajuda, e até pessoas que antes desconfiavam de José, agora se colocavam ao lado dele. Quando Osvaldo viu que seu plano falhara e que, em vez de enfraquecer a fazenda, havia fortalecido ainda mais os laços de José com a cidade, sentiu uma raiva ainda maior, mas também um medo, pois sabia que cedo ou tarde sua traição poderia ser descoberta. José, por sua vez, continuava calmo. Sabia que a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Naquela mesma noite, sentado na varanda com Dona Maria, refletiu. A vida é como o campo, Maria. Às vezes, as tempestades vêm, os inimigos aparecem, mas quem planta o bem, colhe em dobro. Não vou me deixar cair no jogo da inveja. E ela, com seu jeito doce, respondeu. É por isso que você é diferente, José. Porque não vê a fazenda apenas como riqueza, mas como missão. Ele sorriu, abraçando-a. No fundo, sabia que ainda viriam tempos difíceis, mas estava preparado. Afinal, já havia provado que nenhum obstáculo era maior que a força da experiência e da fé. O clima de tensão na região se tornava cada vez mais evidente. Embora a fazenda de José prosperasse como nunca, a inveja dos vizinhos era como uma nuvem escura rondando os céus claros. Osvaldo, o fazendeiro que havia cortado cercas e provocado a fuga do gado, não desistia de seus planos. A cada sucesso da fazenda de José, sentia seu próprio fracasso ecoar mais alto. Mas José, fiel aos seus princípios, mantinha-se sereno. Para ele, não adiantava gastar energia alimentando rivalidades. Continuava acordando cedo, cuidando dos animais e orientando seus vaqueiros com paciência. Entretanto, a sabotagem deixara marcas. Alguns empregados, principalmente os mais jovens, andavam desconfiados e temiam novos ataques. Numa manhã de céu limpo, Paulo se aproximou de José enquanto este observava o rebanho pastando. José, eu sei que você não gosta de brigas, mas precisamos pensar em segurança. Esses homens não vão parar. Eles querem ver nossa ruína. José respirou fundo e, sem desviar os olhos do campo, respondeu. Paulo, você tem razão em se preocupar, mas a melhor defesa ainda é mostrarmos que somos fortes pelo trabalho. Mesmo assim, não sou tolo. Vamos reforçar a vigilância e garantir que ninguém mais entre aqui sem ser notado. Com sua experiência, organizou turnos de vigias noturnos. Cada vaqueiro, de forma justa e rotativa, assumia o cuidado de patrulhar as cercas. Paulo, para surpresa de muitos, foi o primeiro a se oferecer para os horários mais difíceis. Passava noites em claro, caminhando pela escuridão, com apenas uma lamparina e seu cavalo fiel. Os outros começaram a respeitá-lo mais. A transformação de Paulo era evidente. Já não havia orgulho em seus gestos, apenas a vontade de reparar os erros do passado. Enquanto isso, Renato, o investidor parceiro de José, trouxe uma ideia nova. José, tenho pensado, se ampliarmos nossa produção e investirmos em queijos e derivados do leite, podemos abrir mercado internacional. A Europa paga caro por produtos artesanais de qualidade. José, com o olhar sábio de quem não tinha pressa, respondeu. Renato, a ideia é boa, mas precisamos garantir que não vamos perder a essência. O que nos faz diferentes é justamente o cuidado. Se transformarmos tudo em indústria, viramos iguais aos outros. Mas se fizermos com equilíbrio, mantendo a tradição, pode dar certo. Assim, decidiram construir uma pequena queijaria dentro da fazenda. As mulheres da comunidade, que antes apenas ajudavam em tarefas secundárias, foram chamadas para participar. Dona Maria, esposa de José, assumiu a liderança do novo setor. Em pouco tempo, o cheiro do leite fresco sendo transformado em queijos artesanais tomou conta da sede da fazenda. Logo,
Chegaram encomendas da cidade e até de capitais distantes. A produção diversificada aumentou ainda mais a reputação do lugar. Foi nesse momento que Osvaldo, tomado pela fúria da inveja, resolveu intensificar seus ataques. Reuniu outros 2 fazendeiros descontentes e fez uma proposta sombria. Se continuarmos assim, essa fazenda vai engolir todos nós. José não pode continuar. Precisamos dar um jeito de acabar com ele. Os homens, movidos pela ganância, concordaram. Planejaram um incêndio que destruiria parte do pasto e comprometeria a produção. Na calada da noite, escolheram um ponto estratégico, onde o capim estava mais seco. Com tochas em mãos, acenderam as chamas e fugiram. Logo o fogo começou a se espalhar, iluminando o céu com um clarão alaranjado. Um vaqueiro que fazia a ronda noturna avistou as chamas e correu até a sede para avisar. José, fogo no pasto do leste. O velho vaqueiro saltou da cama sem pensar 2 vezes. Tocou o sino da fazenda, chamando todos. Homens, mulheres e até crianças se levantaram, formando uma verdadeira corrente de baldes, enxadas e panos molhados. José, com a calma que sempre mantinha, orientava cada um. Vocês controlem a linha do fogo para ele não avançar para o curral. Os outros tragam água do poço. Precisamos agir rápido. O calor era intenso. As labaredas ameaçavam engolir tudo, mas ninguém recuava. Paulo, coberto de suor e fuligem, lutava como um guerreiro, jogando água e batendo no fogo com galhos verdes. Em um momento crítico, quando o fogo quase cercava um grupo de bezerros, José arriscou sua própria vida. Montou em seu cavalo e avançou em meio à fumaça, guiando os animais para um local seguro. A multidão prendeu a respiração ao vê-lo desaparecer entre as chamas. Mas minutos depois, ele surgiu novamente, trazendo o rebanho em segurança. O combate ao fogo durou horas. Quando finalmente as últimas labaredas se apagaram, o céu já começava a clarear. Exaustos, cobertos de cinzas, todos se reuniram no pátio. José, mesmo cansado, ergueu a voz. Vocês foram guerreiros. Hoje provamos que juntos somos invencíveis. Essa fazenda não vai cair, porque ela é feita de gente forte e unida. Um coro de aplausos e gritos de alegria ecoou pelo campo. Mas dentro de si, José sabia que aquilo não havia sido um acidente. Havia mãos humanas por trás daquele fogo. Na cidade, os comentários se espalharam. Uns diziam que foi obra do acaso, outros que era sabotagem. Mas a maioria via o episódio como prova de que a fazenda de José era abençoada, pois nenhum animal e nenhuma vida humana se perderam, apesar da gravidade do incêndio. Osvaldo, ao ouvir o resultado, espumava de raiva. Não é possível. Nem o fogo consegue derrubar esse velho, gritava, batendo na mesa. Mas sua fúria começava a chamar atenção. Alguns vizinhos, antes cúmplices, passaram a se afastar. Temiam ser descobertos e carregarem a culpa. José, por sua vez, manteve o silêncio. Não acusava ninguém sem provas, mas seus olhos atentos observavam. Sabia que o mal não descansa e que precisaria estar sempre preparado. Renato sugeriu chamar a polícia para investigar, mas José, ponderado, respondeu: a verdade aparece no tempo certo. Nosso dever agora é reconstruir e seguir em frente. E assim fizeram. Replantaram o pasto queimado, reforçaram ainda mais a vigilância e reorganizaram o trabalho. O que poderia ter sido a ruína se transformou em mais uma prova de força. O que José não sabia era que, em breve, a inveja se transformaria em algo ainda mais perigoso. Pois Osvaldo, encurralado pelo próprio ódio, planejava um ataque direto, não contra a fazenda, mas contra ele, e o destino, mais uma vez, colocaria todos à prova. Os dias seguintes ao incêndio foram de reconstrução e esperança. O rebanho estava a salvo, os campos começavam a se recuperar e, apesar do cansaço, a união dos trabalhadores se tornara ainda mais forte. A fazenda respirava confiança e José, com sua serenidade de sempre, mantinha o foco no trabalho. Mas em outra parte da região,
Osvaldo afundava cada vez mais em sua própria amargura. O fracasso da tentativa de destruir a fazenda com fogo corroía seu orgulho. O homem já não dormia bem, passava noites em claro arquitetando formas de derrotar José. Seu coração, tomado pela inveja, já não conhecia limites. Numa noite chuvosa, reuniu-se novamente com seus cúmplices. 2 homens de caráter duvidoso, movidos mais pelo dinheiro do que por qualquer causa real. Não podemos mais atacar o gado, nem o pasto. Ele sempre se recupera, disse Osvaldo com os olhos vermelhos de raiva. Dessa vez, o alvo tem que ser o próprio José. Sem ele, a fazenda não se sustenta. Os homens se entreolharam, receosos. Atacar um homem respeitado era muito mais perigoso do que destruir um campo. "E se descobrirem que fomos nós?" perguntou um deles. Osvaldo apertou os punhos e respondeu firme: "Ninguém vai descobrir. O velho já é de idade. Qualquer acidente pode acontecer. Vamos esperar o momento certo." Enquanto isso, na fazenda, José continuava sua rotina como se nada tivesse mudado. Trabalhava ao lado dos vaqueiros, ensinava os mais jovens e, quando a noite caía, reunia a família na varanda para ouvir histórias e cantar modas antigas. Para ele, a vida era feita de simplicidade e não de guerra. Paulo, no entanto, percebia a tensão invisível no ar. Desde o incêndio, ficava mais atento, sempre armado e com os olhos atentos aos arredores. José reparava em sua postura e, numa conversa franca, disse: "Paulo, você tem se esforçado muito, mas não quero que a desconfiança tire sua paz. O medo nos cega e precisamos de visão clara para seguir." Paulo baixou a cabeça, respeitoso. "Eu sei, José, mas sinto que eles não vão parar, e se algo acontecer com você, todos aqui estarão perdidos." José sorriu de leve e colocou a mão no ombro do rapaz. "Nada acontece fora da vontade de Deus. Se for para mim partir, que seja no meu tempo. Mas enquanto estiver vivo, vou lutar pelo que construímos." Naquela mesma semana, um acontecimento trouxe mais tensão. José foi convidado para participar de uma feira agropecuária na cidade, onde apresentaria os resultados de sua produção e a qualidade dos seus queijos artesanais. Era uma oportunidade de ouro para expandir ainda mais os negócios, mas também uma ocasião em que estaria fora da segurança da fazenda. Osvaldo soube do evento e viu ali a chance perfeita. Decidiu que mandaria seus homens emboscarem José na estrada. A manhã do dia marcado chegou. O sol nascia tímido, tingindo o céu de tons alaranjados. José, montado em sua velha caminhonete, partiu em direção à cidade, acompanhado de Paulo, que insistira em ir junto. "Eu sei que você se garante, José, mas não deixo você viajar sozinho, não", disse Paulo, ajeitando o chapéu. José apenas sorriu, reconhecendo o cuidado do amigo. A estrada era longa e, em certos trechos, cercada por mata fechada. Foi justamente em um desses pontos isolados que o perigo se aproximou. 2 homens armados, escondidos atrás de árvores, aguardavam o momento certo. De repente, um tronco foi derrubado bem no meio do caminho, bloqueando a passagem. José freou a caminhonete bruscamente. "Isso não parece coisa do acaso", murmurou Paulo, já levando a mão ao revólver. Antes que pudessem reagir, os homens saíram da mata, apontando armas. "Desçam do carro agora!" gritou um deles. José manteve a calma. Saiu da caminhonete lentamente, erguendo as mãos, e fitou os atacantes nos olhos. Paulo, ao seu lado, fazia o mesmo, mas com os punhos cerrados de raiva. "O que vocês querem com um velho como eu?" perguntou José com voz firme. Um dos homens respondeu: "Só estamos cumprindo ordens. Você já causou problemas demais." Paulo não se conteve. "Ordens de quem? Do covarde do Osvaldo?" Os atacantes se entreolharam, mas nada disseram. A tensão crescia, o vento soprava forte, fazendo as folhas da mata farfalharem, como se a própria natureza assistisse ao confronto.
De repente, um barulho de galho quebrando ecoou pela floresta. Os homens se viraram rapidamente, desconfiados. Era um vaqueiro da fazenda que, desconfiado da demora de José, havia decidido segui-los à distância. Aproveitando a distração, Paulo avançou contra um dos agressores, derrubando-o no chão. A arma caiu alguns metros adiante. O outro homem tentou reagir, mas José, com surpreendente agilidade para sua idade, acertou-lhe um golpe certeiro com um pedaço de madeira que encontrara ao lado da estrada. O embate foi rápido, mas intenso. Quando a poeira baixou, os dois atacantes estavam dominados. José, ofegante, olhou para Paulo e disse: "Viu como a violência nunca leva a nada? Esses homens não passam de peões de alguém sem coragem." Paulo assentiu, mas sua fúria ainda era evidente. "Chega de ficar calado, José. Tá na hora de expor esse covarde." José respirou fundo. "Ainda não, Paulo. Cada coisa em seu tempo. O mal sempre deixa rastros, e quando for a hora, todos vão saber a verdade." Amarraram os dois homens e os levaram para a cidade, entregando-os às autoridades. No entanto, por falta de provas concretas, eles se recusaram a revelar o nome de quem os contratou. O episódio se espalhou como fogo pelas redondezas. Muitos começaram a suspeitar de Osvaldo, embora ele negasse veementemente. Sua máscara, porém, começava a cair. Na feira, apesar do ocorrido, José apresentou seus produtos. O público se encantou com a qualidade e, mais ainda, com a história de resiliência por trás da fazenda. O nome de José se consolidava cada vez mais como exemplo de honestidade e perseverança. Osvaldo, em contrapartida, via seus aliados se afastando. A cada dia, sua solidão aumentava, e quanto mais sozinho ficava, mais perigoso se tornava. O destino ainda reservava um confronto maior, um acerto de contas que ninguém poderia evitar. A tensão na região atingia seu ponto máximo. O incêndio, a emboscada e os rumores que corriam de boca em boca já não deixavam dúvidas. Alguém estava por trás de tudo, e todos sabiam, mesmo sem provas, que esse alguém era Osvaldo. O homem que um dia fora respeitado agora era visto com desconfiança. Seus empregados, antes fiéis, começavam a deixá-lo. Alguns não suportavam mais viver sob o peso de ordens sujas. Outros temiam se envolver nas consequências dos atos do patrão. Enquanto isso, a fazenda de José florescia como nunca. O trabalho duro, a união dos vaqueiros e a qualidade dos produtos conquistavam mercados cada vez maiores. Clientes de outras cidades vinham em busca do queijo artesanal e até negociantes de fora do país começavam a demonstrar interesse. Mas para José, a maior vitória não estava no dinheiro, e sim no orgulho de ver sua terra gerar sustento e esperança para tantas famílias. Paulo, cada vez mais próximo de José, se tornara uma espécie de braço direito. Sua transformação era tão visível que até os mais antigos, que antes desconfiavam dele, passaram a respeitá-lo profundamente. Já não era o jovem impetuoso que tentava provar sua força pela arrogância, mas um homem firme, disposto a defender o que era justo. Mas o sossego era apenas aparente. Numa tarde abafada, enquanto José descansava na varanda após um dia de trabalho, recebeu uma visita inesperada. Era um rapaz da cidade, ofegante, trazendo um recado urgente. "Seu José, preciso falar com o senhor", disse ele, tirando o chapéu e secando o suor da testa. "Calma, rapaz. Respira. O que houve?" "Ouvi conversas na venda. Osvaldo está planejando algo grande contra o senhor. Diz que dessa vez não vai falhar." José manteve a serenidade no rosto, mas seus olhos refletiram preocupação. "Obrigado por me avisar, filho. Vá em paz." O rapaz partiu, e José ficou em silêncio, olhando o horizonte. Sabia que o confronto era inevitável. Não adiantava mais esperar que o tempo resolvesse. Mais cedo ou mais tarde, teria que encarar o inimigo de frente. Naquela noite, reuniu os vaqueiros na sede.
Todos se sentaram em volta da longa mesa de madeira. O clima era sério, mas ao mesmo tempo carregado de confiança. Meus amigos, começou José, não vou negar a vocês que nossos inimigos estão se movendo, mas quero que entendam uma coisa: essa fazenda não é minha, é nossa. O que construímos aqui é fruto do suor de cada um. E não vamos deixar que a inveja destrua isso. Os homens assentiram, firmes. Paulo tomou a palavra. José, não vamos permitir que ninguém encoste um dedo em você. Se esse Osvaldo quiser guerra, vai ter que passar por todos nós. José levantou a mão, pedindo calma. Não quero violência, mas também não vamos recuar. Se ele vier, estaremos prontos. Dias depois, a notícia que todos temiam chegou. Osvaldo, tomado pelo ódio, estava reunindo homens armados para invadir a fazenda. Não era mais uma simples sabotagem. Era um ataque direto. A noite que se seguiu foi de vigília. Vaqueiros se posicionaram ao redor da propriedade, atentos a qualquer movimento. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo latido distante dos cães. De repente, o barulho de cascos ecoou pelo campo. À luz da lua, viram cavaleiros se aproximando. Eram Osvaldo e seus capangas. José, sem hesitar, caminhou até o portão principal. Sua figura ereta, mesmo com a idade avançada, impunha respeito. Atrás dele, os vaqueiros observavam, prontos para agir se fosse necessário. Osvaldo parou o cavalo a poucos metros, com o olhar carregado de rancor. Então é isso, José? Vai ficar aí, como se fosse dono do mundo, enquanto passa por cima de todos nós? José manteve o tom calmo, mas firme. Não passei por cima de ninguém, Osvaldo. Só trabalhei e o trabalho deu fruto. O que você chama de injustiça é apenas resultado da sua própria preguiça e inveja. Osvaldo arregalou os olhos, tomado pela fúria. Calha a boca, velho. Você acha que pode me humilhar? Hoje vou acabar com isso de uma vez por todas. Ele puxou uma arma, mas antes que pudesse agir, Paulo avançou com seu cavalo, colocando-se entre José e o agressor. Se quiser acertar alguém, vai ter que passar por mim primeiro. Os capangas de Osvaldo hesitaram. Muitos estavam ali apenas por dinheiro, não por ódio. E ver aquele velho homem de pé, enfrentando o perigo sem medo, os fazia duvidar. José ergueu a voz com autoridade. Homens, escutem! Pensem no que estão fazendo. Não é por vocês que estão aqui, é pelo orgulho de um só homem. Vocês querem carregar nas costas a culpa por destruir famílias? O silêncio tomou conta por alguns segundos. Um dos capangas baixou a arma e recuou o cavalo. Outro o seguiu. Aos poucos, a maioria começou a se afastar até restarem apenas dois ao lado de Osvaldo. Covardes! Gritou ele, furioso. Não preciso de vocês para acabar com esse velho, mas antes que pudesse atirar, Paulo o desarmou com um movimento rápido, derrubando a pistola no chão. Osvaldo caiu do cavalo, rolando na poeira. José se aproximou lentamente, parando diante dele. Olhe para si, Osvaldo. Veja no que se transformou. Um homem que já teve terras, respeito, família, e perdeu tudo por não saber reconhecer o valor do próximo. Osvaldo, ajoelhado, tremia de ódio, mas também de vergonha. Você me roubou tudo, balbuciou. Não, Osvaldo, eu não roubei nada. Você mesmo jogou tudo fora. As palavras ecoaram como sentença. Osvaldo não tinha mais força para reagir. Seus últimos dois capangas o abandonaram, deixando-o sozinho. José, em vez de humilhá-lo, estendeu a mão. Levante-se. Ainda não é tarde para mudar. Osvaldo olhou para a mão estendida, mas virou o rosto, recusando. Levantou-se sozinho, montou no cavalo e partiu, derrotado, sob o olhar de todos. A ameaça havia terminado, mas a marca daquele confronto ficaria para sempre. Osvaldo jamais voltaria a ser o mesmo. E José, com sua calma e dignidade, mostrara a todos que a verdadeira força não está na violência, mas na coragem de permanecer justo diante do ódio.
Na fazenda, o clima era de alívio e vitória. Os vaqueiros celebraram não pela derrota do inimigo, mas pela certeza de que haviam defendido juntos algo muito maior: a dignidade. E naquela noite, sob o céu estrelado, José olhou para o campo e murmurou consigo mesmo: enquanto houver fé, trabalho e união, nenhuma inveja vai nos derrubar. Os dias seguintes ao confronto foram de alívio, mas também de reflexão. Todos comentavam sobre a coragem de José em enfrentar Osvaldo sem ódio, apenas com firmeza e sabedoria. A história se espalhou rapidamente, chegando às cidades vizinhas e até a capital. Para muitos, aquilo não era apenas uma disputa de fazendeiros, mas um exemplo de como a dignidade podia vencer a violência. Na fazenda, a vida seguia com intensidade. O rebanho prosperava, a queijaria ganhava novos mercados e a comunidade crescia em harmonia. José caminhava pelos campos com o mesmo olhar sereno de sempre, cumprimentando cada trabalhador, perguntando pelas famílias e agradecendo pelo empenho de todos. Ele sabia que a riqueza da terra não estava apenas nos bois ou nos queijos, mas principalmente nas pessoas que davam vida àquele lugar. Enquanto isso, Osvaldo mergulhava em sua própria ruína. Humilhado publicamente e abandonado por seus capangas, passou a ser visto como um homem derrotado. As portas das vendas, que antes se abriam para ele, agora se fechavam. Os vizinhos o cumprimentavam com frieza, e até seus próprios familiares se afastaram. Seu orgulho, que um dia fora seu escudo, agora se transformava em prisão. Sem recursos e consumido pela raiva, tentou vender parte de suas terras para cobrir dívidas, mas ninguém confiava mais em seus negócios. Os compradores exigiam preços irrisórios, sabendo de sua fraqueza. Em pouco tempo, o que fora uma das maiores propriedades da região se reduziu a um punhado de hectares mal cuidados. Certo dia, Osvaldo, desesperado, resolveu procurar José. Montou em um cavalo magro, trajando roupas surradas e o olhar abatido. Quando chegou à fazenda, foi recebido com surpresa pelos vaqueiros. Alguns franziram a testa, desconfiados, mas José, ao vê-lo, não demonstrou rancor. — O que o traz aqui, Osvaldo? — perguntou com calma. O homem respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. — José, eu perdi tudo. A inveja me cegou e agora não tenho mais nada. Houve um silêncio pesado. Os vaqueiros observavam atentos, esperando a reação do patrão. José, depois de alguns instantes, respondeu: — Você perdeu porque tentou destruir em vez de construir. Mas se ainda tiver disposição para trabalhar, pode recomeçar. Osvaldo abaixou a cabeça envergonhado. — Você seria capaz de me dar uma segunda chance depois de tudo o que fiz? José suspirou e disse: — Não sou eu quem dá as chances, Osvaldo. A vida é que oferece. Cabe a você aceitar ou desperdiçar. Aquelas palavras tocaram fundo no coração do homem derrotado. Ele não se tornou um santo da noite para o dia, mas pela primeira vez reconheceu que precisava mudar. Enquanto Osvaldo enfrentava sua jornada de queda, José vivia sua ascensão. Seu nome começou a ser mencionado em feiras nacionais. Jornais escreviam sobre o velho vaqueiro que virou fazendeiro milionário e que, apesar da fortuna, mantinha a simplicidade de sempre. Renato, o investidor que havia acreditado nele desde o início, via tudo com admiração. — José, você percebeu o que se tornou? Perguntou numa manhã enquanto caminhavam entre os currais. Hoje você é referência. Empresários, políticos e até gente da cidade grande querem aprender com você. José sorriu de leve, mas respondeu com humildade: Referência? Eu só fiz o que sempre soube, trabalhar com honestidade. Se isso é exemplo, então que bom, mas nunca vou esquecer de onde vim. Esse jeito simples cativava ainda mais as pessoas. O que atraía investidores e visitantes não era apenas a qualidade dos produtos, mas a filosofia de vida de José.
Em um mundo cada vez mais movido pela pressa e pela ambição, ele mostrava que era possível prosperar sem perder a humanidade. Paulo também colhia os frutos dessa nova fase. Reconhecido como o braço direito de José, se tornara líder entre os vaqueiros, sendo respeitado não pelo medo, mas pelo exemplo. Sua lealdade e coragem eram provas vivas de que todo homem podia mudar. Com o tempo, a fazenda passou a ser visitada por estudantes, pesquisadores e até autoridades. Queriam entender como um lugar construído quase do zero havia se tornado tão próspero. José os recebia com hospitalidade, mostrava os campos, os currais, a queijaria e sempre repetia a mesma frase: "O segredo não está aqui, nas paredes ou no gado. O segredo está nas pessoas." Eram palavras simples, mas que ecoavam no coração de quem ouvia. Enquanto isso, Osvaldo vagava por sua terra minguada, tentando cultivar o pouco que lhe restava. Havia dias em que sentia vergonha de encarar as pessoas na rua, outros em que pensava em desistir de vez. Mas em alguns momentos de lucidez, lembrava das palavras de José e se agarrava à esperança de um recomeço. A transformação não viria de fora, mas de dentro, e mesmo sem perceber, Osvaldo começava a mudar. Já não falava mais com arrogância, aceitava pequenos trabalhos e aos poucos voltava a conquistar algum respeito. A vida, afinal, era feita de ciclos. José, que fora desprezado por ser velho demais, agora era símbolo de sabedoria e prosperidade. Osvaldo, que já havia sido poderoso, agora aprendia o valor da humildade. Na região, todos sabiam que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O nome de José ecoava além das cercas da fazenda, como um exemplo de que a justiça, a fé e o trabalho eram mais fortes que qualquer inveja. E nas noites tranquilas, sentado em sua varanda, olhando o céu estrelado, José refletia consigo mesmo: "A terra ensina a quem sabe escutar, e quem não aprende com ela, cedo ou tarde, acaba colhendo o que plantou." A fama da fazenda crescia como fogo em capim seco. O que antes era apenas uma propriedade respeitada na região, agora ganhava espaço em jornais e revistas de circulação nacional. Fotógrafos e repórteres apareciam para registrar a história do velho vaqueiro que venceu a injustiça e prosperou com dignidade. As imagens mostravam José de chapéu de palha, botas gastas, caminhando entre o gado com a mesma simplicidade de quando era apenas um empregado. Esse contraste entre sua riqueza atual e sua vida humilde encantava as pessoas. Para o público, ele era prova viva de que caráter e trabalho valiam mais que qualquer diploma ou herança. A queijaria da fazenda, que começara de forma modesta, agora se tornara um dos pontos mais visitados. Delegações estrangeiras vinham conhecer o processo artesanal. Um grupo de franceses, famosos por sua tradição queijeira, se mostrou impressionado com a qualidade do produto. "É incrível", disse um dos especialistas, provando um pedaço. "O equilíbrio entre sabor e textura é perfeito. A autenticidade aqui, algo que não encontramos em grandes indústrias." A notícia chegou à Europa e logo surgiram convites para que os produtos de José fossem exportados. Era um feito que nenhum fazendeiro da região jamais imaginara alcançar. Apesar disso, José não deixava o sucesso subir a cabeça. Continuava cumprimentando cada vaqueiro pelo nome. Sentava-se à mesa com eles para compartilhar refeições e fazia questão de participar do trabalho no campo. "O dinheiro não pode mudar o coração do homem", dizia sempre. "Quem esquece de onde veio, perde o rumo de onde pode chegar." Enquanto José vivia esse auge, Osvaldo enfrentava seu maior teste de humildade. Suas terras, já reduzidas, estavam em péssimas condições. O gado magro, o pasto seco, e ele, que antes contratava dezenas de homens, agora trabalhava sozinho. Suas mãos, outrora limpas e cheias de anéis, agora estavam calejadas e feridas pelo esforço.
Certo dia, ao tentar consertar uma cerca, caiu e machucou a perna. Ficou deitado no chão, sentindo a dor, e pela primeira vez em muito tempo chorou. Não era apenas a dor física, mas o peso de tudo o que havia perdido. Foi então que um vaqueiro da fazenda de José, que passava por perto, o encontrou. Sem hesitar, ajudou-o a se levantar e o levou até a sede da fazenda para receber cuidados. Quando José o viu entrando apoiado no vaqueiro, não demonstrou surpresa. Apenas pediu que preparassem água quente e panos limpos para cuidar do ferimento. Você devia estar descansando, Osvaldo, não forçando o corpo sozinho, disse José, enquanto cuidava dele com mãos firmes. Osvaldo, envergonhado, respondeu com voz embargada. Eu não mereço sua ajuda, José. Depois de tudo o que fiz. José o fitou nos olhos, sério, mas sem rancor. Todos merecem uma nova chance. A diferença é quem sabe aproveitá-la. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Osvaldo. Depois desse episódio, começou a mudar de verdade. Já não falava mais em vingança, nem em recuperar o que perdeu. Passou a aceitar pequenos trabalhos nas fazendas vizinhas, não como patrão, mas como empregado. Era estranho para quem o conhecia, mas também admirável. Muitos diziam que ele estava pagando suas dívidas com a vida. Enquanto isso, José recebia cada vez mais convites para palestras e encontros de produtores rurais. Muitos queriam aprender com sua experiência, mas José não falava sobre técnicas sofisticadas ou estratégias de mercado. Sempre repetia as mesmas lições. O segredo é simples: honestidade, união e respeito pela terra. Quem se afasta disso, se perde. Suas palavras ganhavam força porque vinham acompanhadas de sua história. Ele não falava como um teórico, mas como alguém que vivera cada dor e cada vitória com suor no rosto. Em um evento nacional, foi homenageado como exemplo de liderança no campo. Recebeu uma placa dourada, mas quando subiu ao palco, surpreendeu a todos ao dizer: essa honra não é só minha. Pertence a cada homem e cada mulher que trabalhou comigo. Sem eles, nada teria sido possível. O público aplaudiu de pé. Alguns até se emocionaram, pois não era comum ver tamanha humildade em alguém que havia conquistado tanto. De volta à fazenda, a vida seguia com a mesma simplicidade. José gostava de sentar-se na varanda ao pôr do sol, observando o horizonte e lembrando do tempo em que fora demitido por ser considerado velho demais. Veja só, Maria, dizia a esposa sorrindo. Quem diria que aquele dia seria o começo de tudo? Ela respondia com doçura. Deus escreve certo por linhas tortas, José. O que parecia injustiça era, na verdade, um caminho para sua verdadeira missão. E, de fato, parecia que o destino havia reservado algo muito maior para ele do que apenas ser um empregado. Enquanto isso, Osvaldo enfrentava sua prova final. Recebeu uma proposta para vender o que restava de suas terras a um grupo de especuladores que queriam explorar a área sem responsabilidade. Era a chance de conseguir algum dinheiro e talvez viver confortavelmente, mas também significava entregar o último pedaço de sua história. Depois de noites em claro, refletindo, decidiu procurar José. Vim pedir sua opinião, disse com humildade. Sei que não mereço, mas não quero errar de novo. José o ouviu em silêncio e depois respondeu. O dinheiro pode aliviar a fome de hoje, mas não constrói o amanhã. Se vender suas terras para quem não tem amor pela terra, vai se arrepender. Melhor é recomeçar pequeno, mas com dignidade. Osvaldo assentiu, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, aceitou um conselho sem resistência. Essa decisão seria um divisor de águas. Não resolveria sua vida de imediato, mas mostrava que ele, enfim, estava disposto a caminhar por um novo rumo. Enquanto um aprendia a humildade na dor, o outro se tornava símbolo de esperança para todo o país. Dois homens, duas trajetórias opostas,
mas unidas por um destino que provava que cada escolha tem seu preço. E naquele tempo já se falava que a história de José não pertencia apenas à região, mas a todos que acreditavam no poder da fé, da justiça e do trabalho honesto. O tempo seguiu seu curso, e a fazenda de José se transformou em referência internacional. Universidades, institutos agrícolas e até organizações ligadas à ONU começaram a enviar convites para que ele compartilhasse sua experiência. Muitos queriam entender como um homem que fora rejeitado por causa da idade conseguira erguer um império baseado em trabalho, fé e respeito. Mas José nunca se via como um império. Para ele, era apenas a fazenda onde nascera um novo capítulo de sua vida. Era o lar de sua família, de seus vaqueiros, dos animais que cuidava com carinho e da terra que produzia com fartura. Numa manhã, recebeu um convite especial, participar de uma conferência internacional sobre sustentabilidade no campo. Seria em Brasília, diante de ministros, empresários e representantes de vários países. José hesitou, achando que não tinha estudo suficiente para falar num palco tão importante. Mas Maria, sua esposa, o incentivou. Eles não querem ouvir palavras difíceis, José. Querem ouvir a verdade de quem viveu de perto o que a maioria só estuda nos livros. Com esse encorajamento, aceitou o convite. Quando chegou ao auditório lotado, trajando suas roupas simples, foi recebido com aplausos calorosos. Muitos já conheciam sua história, mas queriam ouvir de sua própria boca. E ele falou. Contou sobre sua demissão, sobre o dia em que se sentiu descartado, sobre as lágrimas que derramou e sobre a coragem que encontrou para recomeçar. Explicou como transformara a fazenda com honestidade, como valorizava cada trabalhador e como acreditava que a terra precisava ser tratada como mãe e não como fonte de exploração sem limites. Eu não sou um herói, disse ao encerrar. Apenas um homem que aprendeu que o valor não está na idade nem na força dos braços, mas no caráter e na persistência. O público levantou-se e aplaudiu de pé. Muitos se emocionaram. Naquele momento, José não era apenas um fazendeiro bem-sucedido, mas um exemplo mundial de superação e liderança humana. De volta à sua terra, encontrou Osvaldo trabalhando na pequena área que havia decidido não vender. O antigo patrão estava transformado, mais magro, com o semblante marcado pela vida dura, mas diferente. Havia humildade em seus olhos. José, disse ele, aproximando-se devagar, eu vim agradecer. Se não fosse por suas palavras, eu teria entregado o que restava da minha vida a gente que só queria destruir. Agora, mesmo pequeno, eu tenho onde plantar, onde recomeçar. José sorriu e apertou sua mão com firmeza. A vida sempre dá outra chance, Osvaldo. O que importa é o que fazemos com ela. A partir daquele dia, os dois passaram a se ver não mais como inimigos, mas como homens que o destino havia colocado em lados opostos, para que ambos aprendessem lições diferentes. José, a lição da perseverança. Osvaldo, a da humildade. O tempo trouxe ainda mais prosperidade. Os filhos de José cresceram, aprendendo o valor do trabalho e da simplicidade. Muitos jovens da região buscavam a fazenda para estágios e aprendizados, e ele nunca negava um conselho ou uma palavra de incentivo. O futuro do campo está em vocês, dizia aos mais novos, e lembrem-se, a terra devolve em dobro o que recebe. Os netos começaram a nascer, trazendo alegria e esperança. E José, já idoso, caminhava com passos mais lentos, mas com o coração leve. Não havia rancor, não havia arrependimento, apenas gratidão. Certo entardecer, sentou-se na varanda da fazenda, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja. Ao lado, Maria segurava sua mão. Ele respirou fundo e disse, quem diria, Maria? Aquele dia em que fui mandado embora parecia o fim, mas era só o começo. Ela sorriu, com os olhos marejados. Deus sabia o que fazia, José.
Você precisava passar pela dor para se tornar o homem que é hoje. E assim, a vida seguiu. José tornou-se lenda em sua região, exemplo para o Brasil e inspiração para o mundo. Mas, acima de tudo, permaneceu o mesmo vaqueiro simples, de chapéu gasto e botas empoeiradas, que nunca deixou de acreditar que a verdadeira riqueza está no coração. Quanto a Osvaldo, encontrou paz em sua nova realidade. Nunca mais teve terras imensas, mas aprendeu a valorizar o pouco. Ao final de seus dias, dizia aos que se aproximavam: aprendi tarde, mas aprendi. A arrogância destrói, a humildade constrói. Assim, o destino encerrou a história de dois homens que viveram lados opostos da mesma moeda. Um que perdeu tudo por desprezar o valor humano e outro que ganhou o mundo por nunca deixar de acreditar na dignidade. E nos campos daquela região ainda ecoa a memória do velho vaqueiro, que foi rejeitado por ser considerado velho demais, mas que mostrou a todos que caráter e fé não têm idade. José partiu deste mundo como chegou, de forma simples, serena e honrada, e deixou para trás um legado que nem o tempo poderá apagar, porque no fim não foi apenas a fazenda que ele comprou. Foi o respeito de um povo, a admiração de uma nação e a certeza de que a justiça, ainda que tardia, sempre chega para aqueles que não desistem.